Das máquinas de caça-níqueis dos anos de 1940 a uma das maiores produtoras de arcades da década de 80, em 15 de julho de 1983, a Sega entra no mercado de consoles caseiros ao lançar o SG-1000 no Japão. Seu primeiro aparelho de entretenimento doméstico trazia impresso em alguns manuais de seus títulos aquele que pode ser considerado a primeira mascote da empresa, o coelho anamórfico Professor Azobin. Criado com a finalidade de dar dicas sobre jogos e cuidados no manuseio dos cartuchos, muitos acreditam até os dias de hoje o professor ter sido inspirado no coelho de Alice no País das Maravilhas. Em 1984, outro personagem com a mesma finalidade do coelho assume seu lugar. Dr. Games, ou Professor Player, como ficou conhecido fora do Japão, estampou o manual de muitos títulos lançados para o SG-1002, um modelo revisado do console anterior que apresentava novos recursos e acessórios opcionais, com a vantagem de possuir retrocompatibilidade com jogos de seu antecessor. A falta de carisma do Dr. Games abriu espaço para o retorno do simpático orelhudo em 1985, que, segundo fontes não oficiais, fez sua última aparição no manual de Makai Hetsuden para o Sega Mark III em 17 de maio de 1987. Seus personagens anteriores não foram reconhecidos oficialmente pela Sega como mascote. A situação iria mudar com o lançamento de Fantasy Zone nas casas de fliperama do Japão em 20 de março de 1986. Com gráficos super coloridos e fantasiosos, o protagonista Opa Opa conquistaria o coração dos jogadores, levando a empresa a o adotar como garoto propaganda mesmo que por alguns poucos meses. O motivo de tão curto período foi o surgimento de Alex Kidd, personagem criado por Kotaro Hayashida, que teve desperto seu desejo em trabalhar com desenvolvimento de jogos ainda no colegial devido ao enorme sucesso de Space Invaders. Suas lembranças desta época era a visão do logotipo da Sega na lateral dos gabinetes nas galerias de fliperama, local que costumava frequentar após o término das aulas. Em seus primeiros anos na vida adulta, a busca por emprego o coloca diante de um anúncio da Sega em uma publicação, onde a empresa recrutava profissionais para trabalhar no desenvolvimento de jogos. Sem pensar duas vezes, no dia seguinte pega um trem expresso em Kyushu rumo ao escritório da Sega em Tóquio. No decorrer do percurso, Hayashida se perde, indo parar em um outro edifício da empresa. Para sua sorte, um funcionário se oferece para lhe dar uma carona até a sede oficial, o que permitiu chegar a tempo de fazer a entrevista de emprego. Sendo aprovado, recebe uma oferta de trabalho informal momentos depois, o que fez deixar de lado outra entrevista que havia agendado para o mesmo dia na Namco. Coincidência ou obra do destino? Fato é que sua entrada na Sega ocorreu no mesmo ano em que o SG-1000 é lançado no mercado. A necessidade em desenvolver jogos para o console coloca Hayashida ao lado de mais 9 profissionais, todos vinculados à seção de desenvolvimento da divisão de computadores. A experiência que adquiriu nos 3 primeiros anos o capacitou a trabalhar no projeto Miracle Land, que teve início em 1986. Sob ordens da Sega, a equipe da qual Hayashida fazia parte teria de criar um jogo de aventura dinâmico, bem próximo do que conhecemos nos dias de hoje como RPG de ação. Seguindo as instruções recebidas, o personagem principal deveria usar uma roupa vermelha e um Nyoibo para realizar ataques, pois o objetivo era criar uma aventura baseada em Dragon Ball. Esta informação foi revelada no livro do jornalista John Chepsniak, que, lançado em 2018, traz em suas páginas o relato do próprio Hayashida, confirmado pela Sega pouco tempo depois. Mas enfim, quando tudo parecia estar indo bem, a dificuldade em se obter a licença para uso dos personagens faz a empresa desistir do projeto. Sem saber o que fazer, ela dá liberdade total para a equipe de desenvolvimento aplicar suas próprias ideias, que toma a decisão de reiniciar o projeto como Miracle World. Com Super Mario Bros. Fazendo um estrondoso sucesso na época, o jogo da Nintendo seria usado como inspiração para as mudanças que estavam por vir. A primeira delas foi a retirada do bastão das mãos de Alex, substituindo os ataques desta arma por socos. A diferença é que, ao invés de socar para cima, o príncipe de Hadaxian socaria para os lados.
a coleta de sacolas com dinheiro ao invés de moedas, lojas onde um montante poderia ser gasto na compra de itens para auxiliar na jornada, assim como a possibilidade de usar veículos, foram outros diferenciais criados pela equipe de desenvolvimento, que tinha preocupação constante em conceber um jogo original. A cereja do bolo nesta diferenciação foi o uso do Jankenpon, ao invés do embate direto para derrotar os chefes, o que gerou reações diversas entre os integrantes da equipe. As críticas giravam em torno do quão frustrante seria uma pessoa com bom desempenho em jogos de ação perder a partida em uma simples disputa de pedra, papel e tesoura baseada na sorte. Outras curiosidades referentes ao universo de Alex Kidd é que, além da história se passar no meio de uma guerra interplanetária como em Star Wars, o reino de Radaxian, localizado no planeta Arias, por ser pacífico e lembrar bastante a Terra, segundo Hayashida, foi inspirado na cidade de Badakhshan, no Afeganistão, na época das jornadas de Marco Polo. Se ficaram surpresos com o que foi dito até agora, preparem-se para cair da cadeira, pois as similaridades que descobri entre Alex Kidd em Miracle World e o universo de Akira Toriyama são bem interessantes. Vamos começar pela vestimenta, que em ambos os personagens apresentam partes em vermelho e azul. A estatura é outro ponto que chama a atenção, assim como a aparência de Alex Kidd, que lembra bastante um garoto macaco, bem parecido com Goku em suas primeiras aventuras. A única diferença é a ausência de um rabo no príncipe. O anel usado para ataques à distância, o velho sábio com um visual parecido ao de Mestre Kami, e o touro, que lembra bastante a luta de Goku com o Oolong, claramente são resquícios do projeto original que permaneceram no jogo mesmo após a mudança de rumo. Com tudo o que acabei de mostrar, o que mais me surpreendeu diz respeito ao Jankenpon, que, como sabemos, é usado no jogo para enfrentar os chefes. Em um dos episódios de Dragon Ball, Goku faz uso da secular técnica da pedra, papel e tesoura para derrotar Yamcha em uma luta. Dito isto, chegamos ao fim desta interessante jornada que nos permitiu conhecer um pouco da história da SEGA e seus mascotes. Infelizmente, a falta de um bom marketing para promover Alex Kidd o levaria a perder seu posto em poucos anos para uma figura bem mais trabalhada e carismática, criada propositalmente para ser o símbolo da gigante azul, que permanece até os dias de hoje. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos, e fui!